E se eu te dissesse que a sua capacidade de ganhar dinheiro e especialmente de enriquecer tem muito mais a ver com a psicologia do que com a economia? É nisso que acredita Morgan Housel, que escreveu um livro incrível chamado A Psicologia do Dinheiro, que traz algumas lições fundamentais para você conseguir enriquecer e ter uma vida financeira extremamente próspera. A primeira lição fundamental do livro é: tenha clareza de o que é o bastante. Ele conta uma história de um bilionário que estava dando uma festa e um autor chamado Joseph Heller estava ali presente. Estava ali com um amigo dele e tal, e o amigo dele conversando com esse cara que é um escritor, falou assim: esse anfitrião aqui, que é um gerente lá de um fundo de investimento fodástico e tudo mais, esse cara ganhou de bônus aí muito mais do que você ganhou com o seu livro a sua vida inteira. E esse autor olhou e falou: bacana. Mas eu tenho uma coisa que esse cara nunca vai ter. Eu tenho bastante. E esse negócio é interessante porque o teto é infinito, né? Você, por exemplo, pega um jogador de futebol. Sei lá, se um cara que for muito ruim, mas ruim mesmo, o cara, dependendo do que, se ele jogar num time da Série B, o cara talvez consiga um salário de 30 mil reais. E, cara, 30 mil reais é um baita salário. Só que esse cara, ele não compara com outros caras da Série B, ele compara com um cara da Série A que vai ganhar 200 mil reais de salário. Só que esse cara que ganha 200 mil reais de salário, ele não se compara com ele, ele se compara com o melhor do time que ganha não sei quantos milhões de salário. Só que esse cara não se compara com ele, esse cara se compara com o Messi, com o Cristiano Ronaldo que ganha não sei quantos milhões de euros de salário. Então o ponto é o seguinte: sempre o teto vai ser mais alto, sempre vai ter alguém que ganha mais do que você. E a sua capacidade de fazer com que o seu padrão de vida pare de crescer é uma das principais estratégias que você pode ter para conseguir ter uma vida financeira muito saudável. Depois de um certo nível de renda, o que você precisa está logo abaixo do seu ego. E quanto mais você conseguir aceitar isso e cultivar a sua humildade para fazer com que o seu padrão de vida pare de crescer, especialmente para sustentar o ego, as aparências e muitas outras coisas, mais rápido você vai conseguir conquistar muita prosperidade na sua vida. Lição número 2, riqueza é o que você não vê. E essa talvez seja a lição mais mágica desse negócio, né? Porque é engraçado que as pessoas, quando elas pensam na vida de um milionário, o que elas costumam pensar? Costumam pensar num cara gastando uma tonelada de dinheiro, num cara um puta carro caro pra cacete e tal. Só que, quando você vê uma pessoa num carro que custa 500 mil reais, o que você tem certeza é que esta pessoa está 500 mil reais mais pobre porque ela gastou o dinheiro que ela tinha para ter um carro caro pra caramba. E é um pouco irônico o negócio, né? Porque quando as pessoas falam que elas querem ser milionárias, na verdade, o que elas estão dizendo é que elas gostariam de poder gastar 1 milhão de reais. O que é basicamente o contrário de você ser milionário. Você ser milionário é você ter 1 milhão de reais e não gastar este dinheiro. Então, eu acho que tem duas lições interessantes aqui dentro dessa ideia. Uma delas é a de que é super importante a gente ter a clareza de que ser milionário e você ter dinheiro, você ter prosperidade tem muito mais a ver com o que nós não gastamos do que com o que nós efetivamente gastamos. E mais do que isso, o quanto as aparências enganam. Aquela pessoa que vive uma vida de luxo, que gasta dinheiro à torta e à direito, talvez essa pessoa não seja tão próspera quanto você imagina. Lição número 3. As coisas não irão de acordo com o plano. E esta talvez seja a maior dificuldade do planejamento, né? Se você já tentou fazer um planejamento financeiro, você sabe do que eu tô falando. Você vai lá, planeja todas as coisas certinhas e aí alguém fica doente, alguém bate o carro, alguma catástrofe acontece e você tem um monte de caos na sua vida que faz com que o plano seja desviado. E realmente, o caos é uma coisa meio inevitável. As coisas não vão sair exatamente do jeito que você imagina. Mas no longo prazo, a tendência é que as coisas se normalizem. Quando você olha, por exemplo, aqui para a performance das ações, do mercado de ações, você vê uma crescente média muito clara. Mas ao longo desse tempo, você tem uma série de eventos catastróficos, como crise econômica, política e de todo tipo e ordem, que faz com que o mercado como um todo sofra, se encolha e a gente tem uma série de problemas como desemprego e coisas do tipo. Então a questão aqui é, sim, as coisas vão ser um pouco caóticas e elas não vão ser exatamente como você imagina. E é importante você estar pronto para lidar com essas oscilações, mas ao mesmo tempo entender que no longo prazo as coisas vão se normalizar. Lição número 4, liberdade. Liberdade é o maior valor que o dinheiro pode te oferecer. Se você tem dinheiro bastante, você é livre para fazer o que você bem entender. Para ir morar onde você quiser, para trabalhar com o que você quiser, para desfrutar os seus dias da maneira que você bem entende.
E é importante a gente ter em mente porque conforme o dinheiro vai entrando, às vezes as pessoas tomam decisões que vão contra esse princípio básico, pessoas que se tornam um pouco escravas do dinheiro, seja por ganância, seja pelo que for. Ele conta no livro casos e mais casos de pessoas que tinham centenas de milhões de dólares, mas resolveram se envolver em atividades criminosas, do tipo esquema Ponzi, desvio de dinheiro e corrupção e seja lá o que for, mas que você pode imaginar, porque elas queriam ter mais e mais dinheiro. Se você tem 100 milhões de dólares do banco, isso não precisa de mais nada para sua vida, mas este é o ponto. Depois de um certo tempo, o dinheiro ele pode começar a te iludir e fazer com que as aparências e a ganância falem mais alto do que a liberdade. Nunca se esqueça, a liberdade é o valor mais alto que o dinheiro pode te proporcionar. E isso não pode ser sacrificado nunca, porque se você fizer isso, mais cedo ou mais tarde, é bem provável que você vá se arrepender. E, finalmente, lição número 5. Saiba qual jogo você está jogando. É interessante você pensar quanto vale uma ação, ou melhor, vale a pena você comprar uma ação pelo valor X ou pelo valor Y, pelo valor que ela está ou que ela não está? E a verdade é que se você perguntar para um analista financeiro, ele provavelmente vai te dizer que você precisa fazer uma análise com base no patrimônio líquido e como é que está a rentabilidade desta empresa e qual que é a projeção futura dela e daradara. Mas o que o livro sugere, e eu estou absolutamente de acordo com o autor, a resposta é depende. Depende de por quanto tempo você quer ter esta ação. Porque dependendo da janela de tempo que você pretende liquidar esta ação, pode ou não fazer sentido você pagar o preço que for. E é justamente assim que as bolhas se formam. Então, quando você pensa numa ação no longo prazo, no sentido de que você vai ter essa ação por 10, 20, 30, 50 anos, seja lá o tempo que for, realmente, você precisa olhar para todos os indicadores financeiros da empresa e tudo mais. No entanto, se o que você quer é comprar e vender logo para fazer um dinheiro rápido, como num day trade, por exemplo, que diferença faz o valor da ação? O que importa é que no dia seguinte esteja um pouquinho mais alto para que eu possa vender, de resto, quem liga se essa empresa vai ser sustentável daqui a 10 anos? Eu certamente não ligo se eu quero vender esse troço agora. E o problema é que quando você tem um jogo de curto prazo em que você começa a inflar e esses ganhos de curto prazo começam a descolar demais do valor real e da rentabilidade de fato de uma ação no futuro, o que mais cedo ou mais tarde acontece, que é quando você tem uma flutuação financeira macro relevante, você vai ter esta bolha estourando, como já aconteceu algumas vezes ao longo da humanidade. Então, assim, cuidado ao receber conselhos financeiros de outras pessoas, cuidado para entrar no embalo de criptomoedas ou de NFTs, ou seja lá do que for. Saiba qual jogo você está jogando. Você está jogando o jogo do eu quero vender mês que vem para ganhar um dinheiro rápido, ou eu quero manter isso por 10, 15, 20 anos para você conseguir ter uma rentabilidade futura que faz sentido. E se for assim, esses ativos que você está comprando, eles são coerentes com isso ou não? É esse tipo de análise que vai evitar com que você gaste o seu dinheiro numa grande de uma furada. Eu acho interessante como, apesar de dinheiro ser uma grande parte da vida de todos nós, o quanto a gente tem crenças loucas e infundadas sobre dinheiro. Então, se você quer ter uma ideia mais clara do que pessoas que são realmente ricas pensam e agem, fazem em relação ao dinheiro, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te falar sobre os segredos dos milionários com base em uma das pesquisas mais incríveis já feitas com essas pessoas.